Meus amigos, vamos lá. Sport 0, Bahia 0. Mais um jogo sem vitória do Leão, meus amigos. Exatamente. Amargando aí não sei quantos jogos, ou é 18, é 19, eu já perdi as contas. Mas, meus amigos, é clássico, tá? Falando do jogo de hoje, sem falar de pontuação, sem falar do histórico do Sport na Série A aí, que tá com apenas 6 pontos. O clássico foi interessante. Jogo lá e cá, as melhores chances estavam com a gente, foram com a gente, mas a gente precisa de vitória. São não sei quantos jogos aí sem ganhar. Tá complicada a nossa situação, a gente sabe, mas temos que lutar. Esse jogo aí me dá um fio de esperança, tá? Me dá um fio de esperança de assim, ó, a gente tá jogando bem, falta aqueles caras irem lá fazer o gol, beleza? Mas bora aí primeiro para a escalação e a gente volta a conversar um pouquinho. Vamos lá, meus amigos. Individual, goleiro Gabriel. Assim, é claro, tá? Isso é claro que ele é 10 mil vezes melhor do que Kaique França. Um goleiro seguro, não estava atuando quando estava jogando no Vitória, mas chegou e está deixando. Eu estou sentindo segurança nele. A minha realidade é essa, eu estou sentindo segurança. Um goleiro que não falha. Teve uma saída de bola ali que não uma saída de bola, um lançamento do Bahia, que ele saiu para dividir com o atacante do Bahia, conseguiu chegar primeiro. Nunca tinha visto isso de Kaique França, mas falando do goleiro, passou segurança, fazendo o papel dele. Não tenho nada o que falar do goleiro Gabriel. Vamos lá, meus amigos, esse outro aí, isso aí é uma surpresa, tá? Nesses últimos jogos, depois dessa parada, tá Matheus Alexandre na lateral direita, tá me surpreendendo bem. Eu não vou negar, eu acredito também que vocês gostaram do jogo dele. Um jogo sólido, não tá dando aquelas farrapadas. Eu acredito que Daniel Paulista, tá? Que pra mim foi o nome do jogo. Daniel Paulista não foi nem um jogador, já deixou logo em mão. Mas Daniel Paulista conseguiu encaixar Matheus Alexandre, conseguiu passar a confiança que ele precisava. Eu acredito que era questão de confiança mesmo, um peso de 9 milhões de reais. Enfim, ele não conseguia acertar nada e hoje, se a gente for comparar das laterais, ele foi melhor do que Cariús. Beleza? E vem crescendo, tem dificuldade, muitas dificuldades que a gente consegue ver, tipo de cruzamento na área, ele não consegue fazer cruzamento na área, o cruzamento dele, a maioria sai rasteiro, mas jogou bem, não comprometeu, não tenho nada o que falar de Matheus Alexandre. Se continuar assim, até uma possível Série B que a gente cai no ano que vem, eu acredito que dá para ele jogar sim uma Série B, se continuar evoluindo, tá? Já que Hereda se machuca muito e no caso dele ele não se machuca tanto. Bora lá aí, pra zaga, meus amigos. Thierry muito bem, mais uma vez, tá muito seguro. Sempre que Thierry estava jogando, que veio jogando, Thierry sempre foi o pilar da zaga do Sport. E o que tava se ferrando do outro lado da gente era Chico, mas chegou Ramon também, aproveitando. Ramon também tá só, não tem nada o que falar da zaga. Tanto Thierry quanto Ramon, os dois ali se encaixaram bem. Eu estou gostando bastante da zaga do Sport, muito sólida. Se a gente tivesse com essa zaga desde o começo do ano, a gente iria sim conseguir várias coisas, tá? Mais conquistas, uma progressão maior e principalmente com o treinador, que a gente vai falar um pouquinho de Daniel Paulista. Mas a zaga, meus amigos, muito sólida, não precisava trazer João Silva muito caro, que era nível Série A. Eram vários jogadores aí, Antônio Carlos, que veio do Fluminense, não. Uma zaga simples, humilde, de Thierry e de Ramon, e tá deixando assim, tá me deixando confiante, não nesse ano, tá? Esse ano ainda eu tô meio assim, porque essa primeira vitória não vem. Mas se essa zaga continuar sólida, e se a gente chegar a cair para uma Série B, é uma zaga que eu gostaria sim, que o Sport continuasse com ela pro ano de 2026. Bora lá agora outro ponto, lateral esquerdo do Sport. Eu não tô gostando muito de Cariús. Cariús não consegue, assim, na zaga até que ele marcou um pouquinho, na defesa. Ele tava marcando o jogador do Bahia muito bem, tá? Ele marcou muito bem o jogador do Bahia, que foi muita marcação individual que Daniel Paulista fez hoje. Mas se a gente for falar, quando ele sobe, ele não consegue fazer o time progredir. Teve até um lançamento mesmo que ele pegou a bola e era para ele dar uma tapinha, ele chutou muito forte, muita ansiedade, muita afobação. E a gente sabe que os jogadores estão com a cabeça pesada, mas acredito que aos poucos ele vai melhorar. Cariús vai melhorar, mas hoje, mais uma vez, tá? Ele não chegou a ser pior do jogo, mas foi um dos piores aí, mas também não deixou a desejar na zaga, na parte defensiva. Vamos lá, volante, Zé Lucas. Show, cara. Eu não tenho o que falar desse boy. Esse boy aí parece que
Ele já tem 20 e poucos anos, marca, não sente a pressão, porque o que o Sport está passando hoje é uma pressão muito histórica, é algo muito pesado com um jovem aí da base do Sport, que tem apenas 16 anos, e eu acredito que ele está se dando muito bem. Ele tá fazendo o papel dele, tanto ele quanto o Rivera, meus amigos. Rivera, pra mim, não sei a opinião de vocês, mas é o pilar da volância do Sport. É um cara muito seguro, dei uma farrapada hoje no contra-ataque, misericórdia. Quase que eu morria do coração, mas não saiu gol, tem crédito, Rivera tem crédito sim, a gente não tá com margem para errar, mas Rivera a gente sabe que tem crédito, é um dos melhores volantes que eu vi nos últimos anos do Sport, tá? Para quem tava com o Felipe no ano passado, Rivera é show de bola. Vamos lá agora pro meio campo, tá? O que eu tava esperando mais de Atencio. Eu tava esperando mais de Atencio porque era a oportunidade dele. Ele tinha que arriscar mais, ele tinha que jogar mais, ele tinha que mostrar que ele merece a titularidade no lugar de Lucas Lima. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Muitas bolinhas que daria para ele progredir com o lance, ele recuava, tocava para trás. Mas enfim, mas é um jogador promissor, é jovem também, 22 anos, é jovem, vai evoluir. É um ativo do esporte, né? É um ativo do esporte, eu acredito que dá pra gente ir progredindo, principalmente pro ano que vem. Se a gente chegar a cair mais uma vez, tenho confiança que pode continuar na Série A, uma arrancada. Não é nada de outro mundo, tá faltando aquele detalhe pra gente vir com a primeira vitória e aí entrar de vez no campeonato. E aí a gente vai saber o que é que vai dar pra gente lá no futuro. Mas se ele melhorar um pouquinho e se a gente cair para uma Série B do ano que vem, acredito que Atencio é um ativo que dá sim, com toda a qualidade, de jogar uma Série B. Agora bora lá para as pontas, tá? Para os pontas. A ponta direita hoje, quem foi Mateuzinho. Mateuzinho não jogou tão bem e eu acredito por conta que ele não é ponta direita. Ele joga muito pela esquerda. Ele sabe jogar bem. Ele foi um jogador razoável, mas não criou tanto feito no outro jogo. Mas acredito que ele jogou na ponta direita porque, por capricho, não sei o que foi, botaram o Barleta lá do lado esquerdo. Não sei se Barleta pediu, não sei o que aconteceu, mas Barleta caiu pela esquerda e Mateuzinho caiu na direita. Nem Mateuzinho jogou bola na direita porque não é a dele e nem o caso aí de Barleta produziu nada. Mais uma vez um jogador que assim, é irreconhecível. Era o cara que criava mais, era o cara que, pelo menos o Barleta acertava na trave. Nem isso o Barleta tá acertando. O Barleta não acerta um chute, não acerta passe, rebola demais com a bola, ele atrasa o jogo. Quando ele pega a bola, ele não pega a bola e passa. Você vê mesmo o Mateuzinho pega a bola, 1-2 toca. E daí Barleta começa a puxar, quer dar driblezinho, perder a bola e atrasa o ataque do Sport, dá contra-ataque pro outro time. Pra mim, sinceramente, o Barleta já tem que ir pro banco, tá? Já tem que ir pro banco para Léo Pereira, que entrou razoavelmente bem, a gente vai falar dele. Mas bora lá, pra mim aí, mais uma vez, Derek, raça pura, raça pura, tá? Raça pura, Derek é a cara do Sport, é um cara que briga, que leva cartão amarelo, que reclama, não tem bola perdida, dá carrinho, isso assim, é a cara do Sport. Não sei como foi essa negociação do Sport, junta o Cuiabá, deixa Carlos Alberto lá mesmo, empresta pro Cuiabá mais um ano e deixa a Derek aqui. E se possível, foi uma troca, pô. Foi uma troca, eu tô tirando onda assim que é muito difícil pode fazer um negócio desse. Mas, tipo, o Derek é 10 mil vezes melhor do que Carlos Alberto. Carlos Alberto não deixa... Você não sente falta, você nem lembra que Carlos Alberto passou pelo Sport. E, assim, como eu vou repetir, foi um erro incrível do Sport pagar 15 milhões de reais em Carlos Alberto. Mas bora lá, pro cara do jogo, tá? Daniel Paulista. Daniel Paulista deu um nó tático em Rogério Ceni. Você gosta ou não goste, o time que a gente tava hoje, pra falar a verdade, eu tava pensando assim, ó, a gente vai perder. Mas pelo menos 1-0, não leva uma goleada do Bahia não. E quando eu vi marcações individuais, ele estudou o Bahia. É algo assim que raramente a gente vê um treinador tipo um Pepa da vida, um Guto Ferreira, um Antônio Oliveira. É raro esses caras treinarem assim, de estudar a equipe adversária. E ele estudou, ele fez um jogo muito parecido com o que o Retrô fez contra o Bahia na quarta-feira. Então assim, eu gostei muito do que Daniel Paulista fez. Ele vem mostrando ser um treinador de ponta mesmo, um treinador de Série A. Se chegar numa Série A, se a gente conseguir continuar na Série A, se Deus quiser, esse milagre tem que acontecer. Mas se a gente conseguir continuar na Série A, meus amigos, pode ter certeza que Daniel Paulista consegue montar um time bem mais competitivo. Porque ele está montando esse time agora
E você esquece, pô, né? Sério, o time do primeiro semestre, quando você vê oportunidades perdidas, a gente fica com raiva do jogador. Porque pega uma, duas bolas, no caso de Léo Pereira, que pegou uma bola de frente pro goleiro, só um tapinha por cima, que era gol, mas aí chuta com muita força, Barleta também. Então, assim, a gente vê que o treinador, que pra mim é o certo, o treinador tá ali no campo a deixar o time sólido na defesa, fazer transições rápidas e ter a oportunidade de gol. O Sport, em todos os jogos, tem 2 a 3 oportunidades de gols clara sim, que é para fazer o gol e correr pro abraço, mas aí cai naqueles caras que não sabem fazer gol. O que a gente tá precisando é de um matador. É aquele matador, até Derek mesmo não é esse matador que a gente tá precisando. Derek é raçudo e tudo mais, e muito menos Ignacio. Mais uma vez, entrou horrível Ignacio. Então, assim, eu acho, não sei as condições de Pablo, mas o pouco que eu vi de Pablo jogando, e esse ano Pablo joga bem melhor do que Ignacio. Ignacio chegou, tá fazendo nada. Assim, quando ele entra, eu não espero muita coisa mais de Ignacio. Eu criei uma expectativa nele, tá? Porque o cara era raçudo, camisa 9 e tal, vi alguns lances dele quando ele tava jogando fora do país, mas não deu muita coisa, não tá dando a canja que a gente tá precisando. Mas pra mim, o melhor em campo não, o melhor sim, a cabeça pensando que fez o Sport ter esse empate e ter oportunidades de gols, foi Daniel Paulista. Pior em campo, mais uma vez Barleta. Eu não sei o que Barleta tá fazendo, tem que pegar banco aí para Léo Pereira. Léo Pereira pelo menos teve a oportunidade, corre, briga, e Barleta tá perdido, minha gente. É a realidade. Barleta tá perdido e tá sem confiança. Não sei se é o momento do Sport, não sei se é a fase dele mesmo, mas tá sem confiança nenhuma. Que Barleta no primeiro semestre, para mim, foi o melhor jogador do Sport no primeiro semestre. Mas melhor no meio de um ataque bagre, aí não tem muito como a gente olhar e dizer, oh meu Deus, que maravilha. Mas falando, meus amigos, da minha visão geral do jogo, o jogo bom, tá? O jogo bom que a gente teve clara oportunidade de sair com a vitória, do jeito que a gente teve a clara oportunidade de sair com a vitória contra o Santos, contra o Vitória também fora de casa. Foi um jogo bom, mas a gente tá precisando vencer. Então, essa falta de vitória, eu acredito que pesa muito na atmosfera. E, enfim, a gente é o lanterna, 6 pontos. Essa historinha de grão em grão, galinha enche o papo, a gente precisa mais. Precisa de mais, precisa vencer fora de casa. Tem que ir para cima, para fora de casa. Se perder, perder. Um ponto fora de casa não serve, tá? A gente vai ter que ir para fora de casa e vencer. Tem que jogar para vencer, voltar a ganhar essa confiança, porque o time de Daniel Paulista está carregando uma carga, é o meu sentimento hoje, carregando uma carga do time de Pepa. Porque não tem nem margem para empatar, nada disso. Tem que ganhar, ou ganhar, ele bota o time para cima, os caras ficam nervosos aí na hora da finalização. O que tá faltando é melhorar a finalização do Sport. Eu acredito aí que Léo Pereira, Seu Barleta, Derek não, Derek quando tem chance é no gol, tá? É no gol, o chute mesmo de Derek muito bom. Um jogador ali que eu me identifico muito. Quando eu vejo Derek jogando, eu sinto que é a cara de um jogador de Sport. Se tivesse uns 10 Derek com essa raça dentro de campo, a gente estaria numa posição bem melhor, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que tu achou desse empate entre Sport e Bahia 0 a 0. Tamo junto e até a próxima.